E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E as pessoas que estavam à minha volta, que conviviam comigo, também não sabiam o que estava acontecendo. Sem dúvida alguma, esse é um dos vídeos mais desafiadores para eu fazer. Não porque eu tenha vergonha dessa história, muito pelo contrário. Essa é a maior conquista, a maior vitória, posso até dizer o maior sonho realizado na minha vida, aqui nessa vida e que eu vou levar para toda a eternidade. E hoje eu tô aqui para contar essa história para você. E quando eu falo maior sonho realizado, é porque quando a gente pensa em sonho, a gente pensa em algo impossível, ou algo muito distante, ou algo muito difícil de ser alcançado. E para mim, isso era impossível de acontecer, mas aconteceu. Eu, em 2008, tive uma gravidez. Eu tinha um filho de 3 anos de idade e eu desejava muito engravidar de gêmeos. E eu pedi a Deus que Ele me desse essa oportunidade de ser mãe de gêmeos, mesmo não havendo caso de gêmeos na minha família. E eu engravidei, fiz o teste de gravidez, estava grávida, começou então, né, toda a expectativa. E com aproximadamente 2 meses, 2 meses e meio, eu fui no banheiro e ali eu tive um aborto espontâneo. Chegando no hospital, o médico me examinou, viu que o colo do útero estava aberto, que o bebê havia realmente saído. E eu vi, né, no banheiro quando eu fui, porque eu senti, vi, enfim, passei por toda essa vivência, né? E houve então a confirmação do médico que houve o aborto. Mas eles pediram que eu fizesse um exame, uma ultrassom e tudo mais, para ver se havia restos, né, da placenta ainda no meu corpo, que precisaria ser tirado, ou se o próprio corpo iria expulsar. E quando eu fui fazer o exame de ultrassom, para minha surpresa, havia um outro bebê ali. Então eu realmente engravidei de gêmeos. A questão é que esse outro bebê estava com um batimento cardíaco muito fraco e nós entramos ali numa luta, né, dentro de nós ali, e muita fé, muita oração, mas ao mesmo tempo sempre entregando a Deus para que a vontade dele fosse feita. E a vontade dele foi feita. Este bebê não permaneceu vivo, ele morreu na minha barriga. E eu acho que um dos períodos assim mais desafiadores da minha vida foi estar grávida com um bebê na minha barriga, morto, e o médico dizer para mim: "Vamos aguardar para que o seu corpo expulse. Se o seu corpo não expulsar, então nós fazemos a curetagem, que é a cirurgia para remoção do feto." Foram 3 dias. 3 dias aguardando. E esses 3 dias foram os dias assim que eu mais entendi a lição da entrega e do desapego. Só que não foi só essa lição que eu tive nessa vida em relação a desapego, houveram outras, tanto quanto desafiadoras. Mas falando desse trecho específico da minha vida, nesses 3 dias eu dobrei o meu joelho e entreguei a vida desse bebê para que Deus fizesse a vontade dele. E ali eu soube que ele não ia sair dali do meu corpo, que eu ia precisar passar pelo processo de curetagem. Nessa época eu estava lendo um livro que chama A Última Grande Lição, do Mitch Albom. E nesse livro, tudo que ia acontecendo ali, naquela história, de certa forma eu consegui associar à minha vida e consegui ter uma leveza para passar por
curetagem, por essa cirurgia, por essa remoção, né? E em todo o tempo eu consegui ver o cuidado de Deus comigo. Só que a história não acaba aí. Na verdade, ela começa aí, porque hoje eu entendo, numa perspectiva muito, 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 muito mais profunda, como eu sempre falo no Bora Acordar, a visão além da montanha. Hoje eu vejo que esses bebês vieram para minha vida para me salvar de mim. E quando isso passou, que eu voltei para casa, né, e esse tinha sido um ciclo fechado na minha história, abriu-se um novo ciclo e um período muito mais nebuloso na minha vida, que foi quando eu comecei a ter umas crises que eu não sabia explicar. Hoje a gente já tem nome para isso, mas lá em 2008, meu Deus, quanto tempo atrás, não se sabia que isso era crise de pânico. Então eu tinha sempre a sensação, de que eu iria morrer. Então você estar de frente com a morte várias vezes no dia é algo que eu não desejo para ninguém. Eu não tenho inimigos, mas ainda assim, se eu tivesse, eu não desejaria isso, nem para o meu pior inimigo. Porque a sensação da morte é algo muito pesado, porque todo o nosso corpo sente como se fosse morrer. Então, era crises de diarreia, de vômito, de mão suando, tudo ao mesmo tempo. Eu me lembro de uma crise que eu tive, que eu estava no banheiro da casa de praia, era um banheiro pequenininho, e o vaso sanitário ficava em frente à pia. E eu lembro que eu vomitava na pia e tinha diarreia no vaso. Vomitava na pia e diarreia no vaso. Ao mesmo tempo. E as mãos suando e o corpo inteiro tremendo. Uma sensação de febre, algo terrível. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E as pessoas que estavam à minha volta, que conviviam comigo, também não sabiam o que estava acontecendo. Eu lembro que naquele dia em específico, esse que eu disse a vocês, na casa de praia, a minha sogra, na época, me deu um remédio, não me lembro o nome, mas ela disse: é um sossega-leão. Eu tomei aquele remédio e eu apaguei, apaguei. E, e a partir daí eu comecei então a fazer uso de antidepressivo, ansiolítico e alguns medicamentos que pudessem então me manter, ou numa tentativa de me manter equilibrada. Mas esse equilíbrio nunca veio. E ali foi quando eu comecei a pensar realmente em tirar a minha vida, porque a dor, ela era tão grande. É uma dor, só quem passa pela depressão, só quem passa pela síndrome do pânico, pelo transtorno de ansiedade é que sabe o que eu tô dizendo. É uma dor que não passa, porque é uma dor na alma, sabe? É uma dor que rasga por dentro. E a gente não consegue explicar para ninguém o que está acontecendo, ninguém consegue entender o que está acontecendo com a gente. Eu tinha um casamento, eu tinha casa, eu tinha dinheiro, eu tinha riqueza, eu tinha uma vida de princesa, mas eu era tão triste e era tão difícil de explicar isso para as pessoas, porque eu estava tão desalinhada de mim, eu estava tão desconectada de mim. E eu não sabia que eu estava. Como é que eu ia explicar isso para as pessoas que estavam à minha volta? Entende? Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo aqui, mas eu preciso soltar isso. E eu choro, não é porque eu tô sentindo tristeza ou porque eu tô sentindo dor, eu choro de alegria de olhar para trás e ver que isso ficou no passado. E ver que hoje eu me tornei a mulher que eu sou, ajudando outras pessoas.
a se curarem de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico e de tantos outros transtornos. É é inexplicável esse milagre que aconteceu. Obviamente que foi um milagre divino por muita busca da minha parte, porque existe um versículo na Bíblia que diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu cheguei no fundo do poço tão fundo que eu só dobrava o meu joelho e falava: Deus, por favor, me tira dessa situação, ou então me leva, porque eu não vim aqui para viver isso. Não é possível que a vida seja isso. Não é possível que o Senhor tenha criado a minha vida para viver isso. Desculpa o meu choro, mas eu sei que tem muita gente hoje passando pela mesma situação que eu passei. E eu vejo que isso vai aumentando cada vez mais e que cada ano que passa, os números aumentam de pessoas que estão desconectadas de si mesmas e automaticamente desconectada dessa fonte divina que nos nutre, que é a fonte da vida. E aí a gente quer o quê? A morte. Se desconectou da vida, a conexão é com a morte. Vida e morte, não existe meio termo. Então eu precisava vir aqui falar isso, eu precisava vir aqui contar esse trecho da minha história. E é só um trecho, porque existe também a saída, né? Como foi que eu saí disso tudo? E eu quero compartilhar tudo isso com você. Não sei se tudo num vídeo só ou se eu vou fatiar esses vídeos para ficar um pouco mais curto para as pessoas assistirem, porque tem isso também, né? As pessoas hoje em dia não estão com paciência de ver coisas muito longas, vídeos muito longos, então, enfim, acho que a gente fica por aqui nesse primeiro episódio. Vou me recompor e volto para falar como foi que eu saí disso.